Hoje nós vamos falar aí sobre as questões climáticas, tá? O clima e seus fatores geográficos. O clima, gente, é a sucessão habitual dos tipos do tempo atmosférico, ou seja, é um conjunto dos fenômenos e elementos atmosféricos. O que seria isso? Chuva, pressão, temperatura, altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas. E o conjunto desses elementos é que vai nos dar o clima. O tempo não, o tempo é o que está no momento. Pode ser até que num lugar que seja extremamente frio, lá no Alasca, o tempo pode estar bom. Pode estar até fazendo um calor proporcional ao clima local. Claro que no Alasca, por causa da elevada latitude, ela nunca vai ter uma temperatura como a nossa, de 40 graus. Não tem como, né? Então a Terra endoidou de vez, tá beleza? Bem, aí eu coloquei para vocês né, a questão da diversidade dos climas, que são os fatores astronômicos, que é o movimento que a Terra realiza de rotação e translação. Conforme a Terra está alcançando o movimento, você vai ter mudança nos elementos do clima de acordo com as estações do ano e do dia. Pode reparar que pela manhã a temperatura está de um jeito, no auge, meio-dia, a temperatura está sempre mais elevada, né? À tarde, aí à noite volta de novo a diminuir a temperatura. Existem estações do ano que está relacionada ao movimento de translação, que é o que eu já falei para vocês de solstício e de equinócio. Então, isso tudo vai fazer com que haja uma alteração. E os fatores meteorológicos, que é a circulação dos ventos e das massas de ar, ok? Aí eu tenho aí o fator latitude, que está relacionado ao nível do mar, e a altitude, né? A latitude, que é baseado na linha do Equador, e a altitude, que é baseado em nível do mar, não tem nada a ver com a nossa altura. E o solo e o relevo, né? Que também vai influenciar na temperatura. Lembrando que quando o solo ele é muito escuro, qual é a tendência? É absorver calor. E quando o solo ele é claro, ele vai refletir calor. É como se fosse a nossa roupa no verão. Né? Por que a gente no verão, nos dias mais quentes, procuramos colocar roupa mais clara? Porque ela reflete. Né? E já no inverno a gente procura colocar roupas mais frias, porque ela absorve o calor, entendeu? Então a gente vai ficar mais quentinho. A mesma coisa acontece com o solo. Se o solo é de cor mais escuro, ele vai absorver mais calor. Se ele é de cor mais clara, ele vai refletir calor, ok, gente? Aí eu coloquei aí o fator da influência da altitude, questão do relevo, sobre as temperaturas. A cada 200 metros de altitude que a gente alcance, né, que a gente vai subindo, a temperatura vai diminuindo 1 grau, ok? Né? Então, você vai tendo temperatura menor. Tanto é que quando nós vamos para a região serrana, nós percebemos isso. Quantas vezes a gente sai aqui do Rio, ainda mais no verão, com uma X temperatura, chega lá em Petrópolis, Teresópolis e Itaipava, a temperatura está bem mais fresca. Por quê? Porque subimos, alcançamos altitudes maiores, logo a temperatura diminuiu, beleza? Ok? E aí a vegetação, a gente observa até mesmo nas áreas urbanas, ou seja, onde nós convivemos, que as ruas que são arborizadas, que possuem um número maior de vegetação, elas são muito mais frescas, sem comparação. E as correntes marítimas e a maritimidade e a continentalidade, elas que vão dar como dizer assim, vai temperar, vamos chamar assim, o clima, né? Você tem aí, ó, eu botei a brisa marítima e a brisa continental, né, que é a questão do fator maritimidade e continentalidade. Repara que todas as áreas litorâneas, todas as cidades litorâneas, que é o caso do Rio de Janeiro, nós temos pequenas amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima. Porque, por exemplo, às vezes de manhã você está com o termômetro marcando 36 graus. À noite você vai ter aí uns 42 graus. Nas áreas de continentalidade, que não tem a influência do mar, como Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, o que vai acontecer? Durante o dia está lá 36, 37 graus. À noite, gente, a temperatura pode ser reduzida para 22, 21 graus. Então, existiu uma amplitude térmica aí bem grande, ok? Beleza? Ótimo. E a influência das correntes marítimas é o quê? Se eu tenho uma corrente marítima fria, que é o caso essa aqui do exemplo do Humboldt, que passa pelo Oceano Pacífico, ela não vai contribuir para uma evaporação maior, porque ela é fria, então não se tem quase evaporação. A formação de nuvens vai ser muito pouca. E quando ocorrer essa formação de nuvem, a própria precipitação pode ocorrer no meio do oceano. Quando ela chegar na parte continental, ela só está com uma massa de ar seco. Então, aonde passa essa corrente fria, olha
aqui, ó. Tá vendo essa área aqui? É tudo corrente fria. Então, o índice pluviométrico aqui, onde está até o deserto do Atacama, é baixo. Já aqui no nosso litoral, olha só, nós temos a corrente aí do Brasil, que é uma corrente quente, tanto é que está até de vermelho como exemplo. Ela ocasiona a formação de nuvens. Por quê? Por causa da evaporação. Pode reparar que o nosso litoral brasileiro chove o ano inteiro, diferente do litoral aqui, ó, da Argentina, do Chile, que quase não chove. Por quê? Por causa da influência da corrente marítima fria. Tá ok? Que o índice pluviométrico é bem menor. Ok, gente? Show de bola? Tranquilo? Agora vocês vão ver o vídeo e vão fazer com calma os exercícios, tá bom assim? Estou aguardando vocês no próximo encontro e lá na tutoria, tá? Beijinho, gente.